Tá. Ô, Léo, hoje o noticiário tem essa divisão, por exemplo, de reuniões. Eu acompanhei a reunião da parte da manhã. E a reunião da parte da manhã foi muito importante porque participaram membros do governo, também o Cruzeiro e a Minas Arena na parte de datas, na definição de datas, que hoje é o grande trunfo a ser resolvido, né, para que chegue a um acordo dessa negociação que acontece entre Cruzeiro e Minas Arena. O que a gente pôde apurar é que o Cruzeiro quer chegar a esse acordo o mais rápido possível, mas já trabalha com a partida depois do jogo do Santos, ou seja, seria o duelo com o Fluminense, no dia 10 de maio, a primeira partida que englobaria essa negociação entre as partes. Esse é um detalhe. E outros também jogos que precisam ser disputados em casa, outros jogos no Mineirão, então toda essa definição, e vamos colocar assim, esse plano foi resolvido na parte da manhã. Isso quer dizer que o contrato não foi assinado, mas aí entra o Guilherme Pio com a outra parte da história, porque teve uma reunião importantíssima do comitê hoje, que o Pio pôde acompanhar na cidade administrativa, com a presença dessas partes que eu mencionei, né, Pio? Um abraço, boa noite. Abraço para você também, Pance, boa noite para todo mundo que está ligado aqui na turma do Bate-Bola, Everton, Léo Figueiredo. Olha só, Pance, houve essa reunião na cidade administrativa com representantes do Cruzeiro, no caso o CEO Gabriel Lima, teve também Samuel Lloyd, representantes do governo de Minas Gerais, e a gente vai trazer aqui na turma do Bate-Bola as palavras do Gabriel Lima, do Cruzeiro, falando justamente sobre essa relação do que aconteceu e por que o governo precisou entrar nessa situação para destravar o negócio, e fala também de quando que o contrato com o Mineirão deve ser assinado. Agradecer ao secretário, ao governo, a figura da CEINFRA, fez uma mediação brilhante, tem sido muito ativo, e acredito que a gente não estaria no ponto que estamos hoje se não tivesse tido a intervenção deles. Por isso que a gente, inclusive, solicitou formalmente que eles continuem nessa mediação ativa até o dia 28, que é a data proposta para que a gente finalmente chegue a um acordo definitivo, Minas Arena e Cruzeiro. É bom ressaltar que na data de hoje não temos ainda um acordo final, então houve avanços, mas ainda tem temas a serem discutidos, ainda tem questões a serem analisadas, e estamos confiantes que isso vai acontecer na próxima semana. E na próxima semana, Léo, já há uma data pré-determinada para que essa situação seja completamente resolvida. No dia 28 de abril é o prazo que trabalha o governo, o Cruzeiro e também a Minas Arena para que toda essa situação seja definida e o Cruzeiro, de fato, assine o contrato para voltar ao Mineirão. E o próprio Gabriel Lima fala aqui na turma do Bate-Bola sobre essa data, a previsão de quando o Cruzeiro pode voltar ao Mineirão. A gente vai divulgar o calendário, eu acredito que a gente possa divulgar o calendário que já foi acordado aqui. Existem alguns bloqueios, principalmente de curto prazo, por eventos que já acontecem, mas a gente já tem as datas que possivelmente a gente conseguiria jogar. Se eu não me engano, o primeiro jogo seria o jogo do Fluminense. Como o Pance já tinha dito aqui, nós trouxemos no itatiaia.com.br recentemente, eu e o Pancieri, uma relação de datas em que o Mineirão estaria indisponível. Das 19 datas do Cruzeiro como mandante, apenas 9 estariam disponíveis. E aí vai haver uma conversa para que essas datas possam ser modificadas e o Cruzeiro consiga fazer mais partidas no Mineirão. E dentre essas partidas, uma que não poderia acontecer seria o Clássico contra o Atlético, no dia 3 de junho. Já há um evento no gramado do Mineirão de música eletrônica, e aí o Gabriel Lima fala justamente sobre essa situação. E se o Clássico não for disputado no Mineirão, qual a opinião do Gabriel Lima? Sem dúvida, né? Eu acho que seria um símbolo da nossa ineficiência a gente não conseguir jogar o Clássico Cruzeiro e Atlético dentro do estado de Minas Gerais. Então, no que depender do Cruzeiro, a gente vai fazer um esforço tremendo para que o jogo seja aqui, inclusive com solicitação de mudança de data para o CBF. Tá aí. O detalhe interessante, Léo, então, é que o Cruzeiro vai tentar, com a ajuda da Federação Mineira, mudar a data do Clássico, que está pré-determinada para o dia 3 de junho, para que esse jogo poderia, né, no caso, acontecer no Mineirão. Ainda há conversas que vão ser pré-estabelecidas, não tem nada definido. Hoje, o
o clássico não poderia acontecer no Gigante da Pampulha. É importante dizer uma coisa aqui. No início do ano, quando o Ronaldo se pronunciou, ele disse que o Cruzeiro ia jogar o ano todo no Independência. Então é normal que o Mineirão procure eventos, né, para sobreviver, para fazer dinheiro, já que não ia ter jogo lá. O Atlético já com a sua arena praticamente pronta, daqui a alguns meses o Galo já joga lá, o Mineirão tinha as datas livres. Então não há problema no que o Mineirão fez até agora. O que precisa ser resolvido é que a partir desse contrato o futebol precisa voltar a ser a principal atividade do estádio. Agora, alguns compromissos comerciais já foram feitos. Só que Everton Guimarães, nosso popular HG, eu acho que realmente, eu corroboro da mesma opinião do Gabriel Lima e de vários companheiros, que seria uma amostra de incapacidade, de um fracasso nosso, termos um clássico tendo de ser jogado fora de Minas Gerais, porque não temos estádio. Boa noite, HG. Boa noite a todos. É o grande problema de terem demorado demais para acertar isso. Né? Se desde o início da chegada do Ronaldo e da virada de SAF tivessem discutido sobre o assunto com a intervenção do Estado, a coisa já estaria resolvida, o Cruzeiro já estaria com prioridade nas datas. Então agora, Léo, eu acho que o importante é que o torcedor comemore a possibilidade de um acordo e do anúncio acontecer pelos próximos dias. Lamentar contratos já assinados, pode lamentar, mas acho difícil que o Cruzeiro obtenha muito mais datas, porque os eventos que estão marcados dificilmente alterarão, né? Por falar em datas marcadas e a Minas Arena, você também tem a palavra do Samuel Lloyd, né, Pio? Temos sim, Léo, para a gente trazer até o contraponto da Minas Arena, ouvimos o Gabriel Lima, também ouvimos o Samuel Lloyd, que vai falar aqui na turma do bate-bola sobre essa reunião e tudo que a Minas Arena pensa depois do que foi conversado na sede do governo. Tenho certeza que essa reunião, que sai daqui com uma possibilidade de calendário e de um futuro acordo com o Cruzeiro, traga de volta mais datas do futebol, harmonizando com a agenda de eventos. A gente começa agora, logo no domingo, um tratamento do gramado, visto que o planejamento não contemplava tantas partidas de futebol para esse ano, mas saímos felizes com a perspectiva de ter aí cerca de 50 partidas esse ano no Mineirão. As datas principais, as principais competições estão preservadas. Então, semifinal, final de Copa do Brasil, por exemplo, Libertadores, estão preservadas para que os clubes mineiros continuem sendo protagonistas no cenário nacional e internacional com a ajuda do Estádio Mineirão. Eu destaco aqui a mediação da CEINFRA, né, que foi primordial através do secretário Pedro Bruno, que fez um trabalho primoroso exatamente para entender onde estão ali como aparar as arestas. Então, acredito que houve avanços. Nós temos também um deadline para o próximo dia 28, que é uma pressão que a gente está fazendo para que esse acordo seja finalmente assinado e divulgado aí para toda a imprensa quais seriam as diferenças desse novo contrato. Uma hora antes dessa reunião, nós mandamos para a CEINFRA, para que a CEINFRA lesse a nossa proposta. A proposta colocada para o Cruzeiro, ela traz algumas... A Minas Arena tem que abrir mão de algumas receitas para serem compartilhadas. Nós entendemos que há um limite nisso no direito público, uma vez que é uma PPP, mas a CEINFRA está muito empenhada em trazer todos os órgãos de controle, trazer também da Procuradoria do Estado, para entender se é possível assinar um contrato dessa forma, com segurança jurídica para todas as partes. A Minas Arena estaria disposta, então, a ceder em alguns pontos? Cedemos. Basicamente, os grandes pedidos do Cruzeiro estão contemplados nessa proposta, mas a gente precisa de uma análise jurídica para que a gente tenha segurança jurídica para seguir em frente para todas as partes. Tá aí, Léo. Então, a Minas Arena cedendo em um ponto, o Cruzeiro também vai ceder naquilo que ele pediu anteriormente, as duas partes para chegar no denominador comum, e é por isso que entrou o governo nessa história. E também tem a posição do Samuel Lloyd sobre o clássico. Data do clássico. Da mesma forma que o Gabriel Lima falou sobre o clássico, agora o Samuel Lloyd falando também. Essa é uma das poucas datas, né, que em função do anúncio do Cruzeiro, do acordo de fidelidade com o América, né, para jogar na Arena Independência, ainda estão pendentes. Até o momento, o evento continua acontecendo no Mineirão. O secretário quer promover um encontro para ver se é possível a gente compatibilizar essas agendas. E nós também contamos com a ajuda do Cruzeiro e da Federação, quem sabe, puder mudar essa data de um evento tão importante no futebol para compatibilizar as agendas mais uma vez. Sobre o gramado, Samuel, o que você pode falar para a gente sobre essa questão do Estado, possibilidade dessa questão do gramado híbrido, que tem uma relação boa em casas que têm eventos também, né, estádios que têm eventos? Bom, historicamente, o Mineirão se transformou numa agenda, né, de eventos e de jogos, e a gente sempre priorizou a esplanada para esses eventos.
Esse ano, que é um soluço nessa história de planejamento, os eventos foram programados em função da falta de jogos. Então, eu acredito que agora o nosso momento é devolver a Esplanada, né, a principal vocação dela para receber esses eventos e preservar cada vez mais o gramado natural. Não passa pela cabeça do Mineirão hoje sair dessa tradição e colocar um gramado sintético. Preferimos priorizar a Esplanada para os eventos. Poucas oportunidades de grandes eventos, de grande público, ocupamos o gramado do Mineirão. Tá aí, Léo. Tem o espaço para o evento, tem o espaço para o futebol, o Mineirão definindo isso de uma forma mais concreta, todos os clubes vão ser beneficiados e a própria Minas Arena também. Mardélio Couto, que também está nessa apuração diariamente, nessa situação Cruzeiro-Mineirão, tem mais informações. Boa noite, Mardélio. Boa noite para você, Léo. Boa noite a todos. No aspecto político, eu conversei com os deputados que disseram que ficaram satisfeitos com o resultado dessa reunião de hoje. Conversei com os parlamentares que estiveram lá. Disseram que estão satisfeitos com o principal ponto que eles defendem, que é o protagonismo do futebol no Mineirão. No entanto, eles me disseram que já acionaram o Ministério Público de Contas, o que é legítimo, que está previsto lá na prerrogativa dos deputados, para analisar o contrato firmado entre o governo de Minas e a Minas Arena, para ver se eventualmente há algo de irregular nesse contrato ou mesmo se há algum ponto que precisa ser melhor esclarecido ou um ponto que a gente já falou aqui, que outros deputados já falaram, se há algo lesivo para o Estado neste momento no contrato. Mas o que os deputados me disseram em linhas gerais, que estão satisfeitos com o resultado dessa reunião de hoje, eles vão aguardar uma manifestação do Ministério Público de Contas com esses esclarecimentos, com esse pente fino no contrato, e o que os deputados me disseram sobre a CPI, eles têm as assinaturas, mas agora os ânimos mais calmos e disseram que neste momento eles vão ver como essas informações dessa reunião de hoje, que o Guilherme Pio trouxe aqui, vão impactar nos corredores da Assembleia, nos gabinetes e nesse momento, palavras dos parlamentares, eles vão sentir a temperatura para ver como vai ser daqui para frente. Ótimo.